Como se posicionar no mercado de eventos e parar de ser comparada por preço. Esse é o nosso tema do nosso encontro semanal no dia de hoje. Sejam muito bem-vindas, é uma satisfação imensa recebê-las, você, produtora de eventos, e falar mais uma dúvida, contribuir de alguma forma para aí o seu posicionamento no mercado de eventos, que é o nosso objetivo. Eu sou Joyce Martins, produtora e mentora de eventos, e eu te auxilio a se posicionar no mercado de eventos, te levando a fechar contratos muitas vezes acima do valor do seu concorrente. E como acontece tudo isso, Joyce? Através de posicionamento aí no mercado de eventos, tá? E quando a gente fala sobre esse tema, né, como você vai deixar de ser comparada por preço muitas vezes, eu quero dizer para você o primeiro item. A diferença entre execução e posicionamento. E o que isso quer dizer, Joyce? Quando você tem as suas atitudes como produtora de eventos, você tem atribuições, você tem posicionamentos, você tem, na verdade, colocações, você tem atuações que levam você a ser vista como uma executora. O que significa isso, né? Quando a gente fala muito de produtora estratégica, é a profissional, muitas vezes, que ela é vista com o valor percebido do que ela executa no evento, do que ela entrega, tá? E quando você não consegue, de maneira muito clara, transmitir o seu valor para o cliente, e você apenas transmite o que você vai entregar no evento, o que você vai fazer, que são tarefas, que é uma execução, isso vai acabar passando por um processo de comparação com o cliente. A hora que você deixa de ser comparada, é quando você começa a se posicionar no mercado de eventos e fazendo com que o seu cliente possa compreender que o que ele terá com você é muito além de tarefas que são executadas por uma boa produtora de eventos. E isto é um grande critério, uma grande virada de chave quando você consegue transmitir para o seu cliente o valor percebido do seu trabalho, da sua atuação no evento, tá? Quando ele chega até o seu escritório em uma reunião, ou realmente um momento de briefing, coleta do briefing de vocês, e você de alguma forma não consegue transmitir a ele o valor da sua entrega, o que você vai fazer de diferencial nesse evento. E para você, essa forma de dizer quem é você, o que você vai fazer nesse evento é apenas dizer uma descrição de tarefas, execução de vários detalhes que vão proporcionar também, de alguma forma, um bom evento, mas isso significa execução. O que significa isso? Seu cliente ele chega até você e você passa uma lista de tudo aquilo que você vai entregar no evento dele com uma boa produtora que você é. Mas isso é execução. Ele vai em uma outra reunião com o concorrente. Se o concorrente tiver muitas vezes um item superior ao seu, ele vai comparar o seu preço. Então, ou seja, esta produtora entrega X tarefas, X fatores de execução, enquanto você entrega talvez um a menos. Mas você entrega menos. E você vai ser comparada. Qual é o valor que você cobrou e o que o seu concorrente está cobrando, tá? São atitudes. Ou seja, você não conseguiu transmitir para o seu cliente aí o valor percebido do seu trabalho. Você não conseguiu transmitir a ele o porquê que você é importante, tá? E isso é fundamental. Muitas vezes, quem faz de tudo vira muito comum. A hora que você entrega, você faz muitas tarefas, execução, você é vista como uma produtora que está entregando mais uma porção de tarefas. E isso ele vai encontrar com milhares de produtoras também no mercado de eventos, tá? Eu preciso entregar a potência que eu sou como produtora. Porque aquele evento vai ser diferente se for produzido por mim. Isso é valor percebido. O cliente ele precisa sair da nossa reunião pensando que se o meu evento, o meu aniversário, o meu casamento, a festa do meu filho, se for produzida pela produtora X, vai ser diferente. Você conseguiu transmitir a ele o valor percebido. Não é nenhum tipo de erro o cliente sair do seu escritório e talvez ter uma mesma reunião com outro concorrente. Isso pode acontecer. Mas o que não pode acontecer é ele deixar de fechar com você simplesmente porque ele fez uma comparação de entregas, de execução que você vai entregar e o que o concorrente está ofertando também. Então você tem um cliente que conseguiu te visualizar simplesmente como uma produtora que vai fazer uma boa execução e vai ter uma entrega no dia do seu evento. Você não conseguiu transmitir a ele o valor do seu trabalho e isso é importantíssimo, tá? É importante que você de alguma forma, deixe de ser vista como a que faz tudo, tá? Clareza de proposta profissional é um processo. E é importante que você transmita isso para ele, né? Essa clareza muito bem pontuada de qual que é a proposta desse evento.
Todo evento ele acontece por um objetivo, por uma meta. Ele não acontece porque as pessoas gostam de celebrar apenas. Eles têm uma missão. E nosso grande objetivo é você conseguir transmitir ao nosso cliente quais são as metas. Quais são os objetivos? Qual que é o propósito daquele evento acontecer? Quando você consegue, de maneira muito estratégica, transmitir isso para o seu cliente, ele começa a entender que existe um valor. O evento dele é muito mais que apenas uma lista de execução. É muito mais do que uma lista de cronograma, de colaboradores que vão estar no evento dele. É muito mais que planilhas que serão entregues, talvez semanalmente ou quinzenalmente. É além disso. E quem vai transmitir isso a ele é você, se você, produtora de eventos, tem essa percepção muito clara, tá? Ou muitas vezes, nessa proposta com clareza, eu também vou, de alguma forma, pontuar ele a construção de autoridade. Então, eu começo a desenvolver uma clareza muito bem pontuada do evento que eu vou produzir e com isso também ele começa a sentir qual é a minha autoridade. Ele começa a perceber que não se trata apenas de uma produtora de eventos que está executando tarefas, tem valor, tem autoridade e ele começa a sentir muita confiança e segurança. O nosso cliente muitas vezes não está buscando aí precificação. A hora que ele chega em uma boa produtora de evento, que tem uma visão estratégica de mercado, e ele consegue compreender que ela entregou além de execução, ela conseguiu de maneira muito clara transmitir o valor percebido do que ela vai executar no dia do seu evento, o cliente começa a te enxergar de forma muito diferenciada, tá? Então, o que significa isso? Eu construí a minha autoridade. Eu agora vou começar a desenvolver o posicionamento. Esse posicionamento de quem é você, a autoridade que você tem, isso vai impactar diretamente no valor cobrado. É quando o cliente sabe, sente uma segurança tão grande na sua entrega, que ele não vai pensar duas vezes em ter que, talvez, visitar um outro concorrente ou comparar a sua entrega. Se ele chega até um produtor de eventos que vai mostrar uma lista de entregáveis, digamos assim, tá? E ele encontrou em você um valor percebido, um diferencial de evento, uma experiência única, tanto para ele como também para os convidados, você será lembrada. E quando você acaba sendo lembrada, é muito comum que ele não vá fechar o contrato com esse concorrente, mesmo que ele tenha um valor mais baixo que o seu. Porque o valor percebido, ele fica no íntimo do seu cliente. E esse é o nosso objetivo. Esta tem que ser a nossa grande estratégia, tá? A hora que se você quer parar de ser comparada por preço, demonstre para o seu cliente que você entrega além de tarefas e de execuções, tá bom? Você precisa entender estratégia de como apresentar tudo isso. O evento, ele é muito único. Nós não podemos copiar, muitas vezes, a mesma estrutura para todos os clientes, porque eles são únicos, né? Então, isso é importante que você, de alguma forma, possa compartilhar isso para o seu cliente, que ele sinta e perceba essa grande mudança em ter você na produção do evento dele. Esse é um dos motivos para que você possa deixar aí de ser comparada e, infelizmente, às vezes substituída pelo concorrente que muitas vezes não é melhor que você em termos de atuação técnica, mas ele conseguiu de alguma forma, talvez, ter uma entrega maior que a sua ou uma entrega diferenciada da sua que conquistou um cliente que te fez uma comparação por preço, porque você não conseguiu apresentar o seu valor. Então, deixe de ser comprada por preço, tomando algumas atitudes como essa que eu tô compartilhando com vocês hoje. É uma satisfação estar aqui com vocês e eu te espero no nosso próximo encontro.